Eu era um homem bom na minha época. Na minha época havia muita idolatria e um Deus grande me escolheu para ser um profeta e me deu uma missão muito difícil, que era tomar como minha esposa uma mulher prostituta, uma mulher que estava acostumada com luxo e com vários homens aos seus pés. Tomei aquela mulher como minha esposa. Tivemos 2 filhos. E os nomes dos meus 2 filhos eram os nomes que Deus dizia para eu dar aos meus filhos para simbolizar que Deus estava voltando. Mas o povo não entendia daquela maneira. Entendia que eu estava a afrontar os seus deuses, que eu estava a ser mau e que eu queria ir contra os princípios daquele povo naquela época. Eu sofri muito por era simplesmente um artesão. E artesanato naquela altura não dava muito dinheiro. Eu fazia muitas obras de barro e, para piorar no meu sofrimento, a minha esposa estava me enganando. A minha esposa, um belo dia, eu esqueci uma obra de arte na mão do meu comerciante. Ela foi buscar o dinheiro e conheceu um homem rico, um homem que podia lhe dar joias, um homem que tinha casas e guarda-costas. E ela não pensou 2 vezes e me abandonou com os nossos 2 filhos. Foi viver a vida que ela sempre quis, a vida de luxúria, a vida de bastante dinheiro. E devido a isso, as pessoas começaram a falar muito mal de mim. As pessoas começaram a falar que meu Deus não me abençoava, que eu era um falso profeta, que eu era um garladão, que eu simplesmente falava. E nenhuma das coisas que meu Deus prometia iria se realizar. E teve um dia que eu estava tão saturado, mas tão saturado, eu estava fazendo as minhas obras e eu vi e comecei a falar. Por quê? Por que, Senhor? Por que as obras de um homem são simplesmente feitos de barro e os deuses dele, os líderes dele são de ouro e prata? Por que o Senhor me dá uma mulher que o Senhor sabe que vai magoar o meu coração? E o Senhor me respondeu assim: porque vocês me traem todos os dias e eu ainda assim vos perdoo. E eu fiquei. A gente trai Deus todos os dias, mas Deus ainda assim nos perdoava. Não tive mais palavra para falar com o Senhor, pois eu entendi que tudo que a gente passa é um mínimo de sofrimento que Deus suporta diariamente. Eu segui minha vida, mas eu estava orando, pois eu sabia que Deus a traria de volta. Teve um dia que o homem que morava com ela pediu para que ela dançasse e ela se recusou. E esse homem ficou muito enfurecido, mas muito enfurecido, que meteu ela para leilão. Estavam leiloando ela. E o comerciante estava pedindo leilões e pediu algo e ninguém estava dando. Enquanto que um homem levanta e deu meia dúzia de cevada. Meio barril de cevada para uma pessoa. E depois teve um outro que deu 1 barril de cevada. E o comerciante estava revidando, dizendo que ela é uma mulher jovem, que ela ainda podia ter filhos, que ela podia carregar água, que ela podia ser uma ótima escrava, porque ela era muito jovem. Ele queria 1 peça de prata. Eu dei 15 peças de prata. 1 barril de cevada. E meio barril de cevada também. E eu daria todo o meu dinheiro, mesmo se for a minha casa, para que ela voltasse para mim. Eu a peguei e a trouxe de volta para casa. E a deu o respectivo valor que ela merece. E eu disse para ela assim: não será de mais ninguém, e eu serei seu para todo sempre. Essa história é a história de Oséias. Eu quero que você reflita uma coisa. A pessoa que mais dá valor a você, muitas vezes a gente abandona ela para que a gente vá atrás de pessoas que brilham mais, que têm mais posse, que podem nos fornecer uma melhor vida. E a gente deixa aquela pessoa que daria tudo por nós. Abre os olhos, porque o amor incondicional só aparece uma vez na vida. De 2 é sorte demais. Um beijo e bom dia.